E aí, galera, tudo bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Marina Pereira, eu sou médica sanitarista, fiz residência lá na Unicamp e sou também professora aqui da Medway e da Preventiva. E aqui nesses vídeos a gente está falando um pouco sobre assuntos que caem bastante nas provas de São Paulo, os assuntos que mais caem aqui em São Paulo. E hoje o nosso tema vai ser Sistema Único de Saúde. Vamos lá? Mas primeiro, caso tu tenha chegado aqui do nada, não sabe nem o que está acontecendo, nós somos a Medway, é uma empresa de ensino médico e o nosso grande objetivo é fazer com que vocês consigam passar na residência dos sonhos de vocês. Se o teu sonho é fazer residência aqui em São Paulo, nesses vídeos a gente vai revisar no YouTube os assuntos mais relevantes para as provas do estado. E se liga também nos nossos guias, no nosso guia estatístico das instituições, que vocês conseguem pegar a partir do link aqui na descrição do vídeo e vocês vão ter acesso aqui ao guia estatístico das instituições que vocês mais querem, beleza? Então vamos lá. Primeiro é uma questão aqui da USP Ribeirão de 2020. Vamos ler junto. A Lei Complementar 141 de 2012 definiu os percentuais mínimos de aplicação de receita própria dos entes federados, que são município, estado e União, no Sistema Único de Saúde. Como assim? Já vou explicar o que ele está querendo dizer aqui. A aplicação da receita própria dos entes federados. Então, os entes federados, município, estado, União, recebem uma certa receita a partir dos impostos e tudo mais, e aí eles precisam tirar um percentual mínimo desse dinheiro que eles recebem e aplicar esse percentual na saúde. É isso que essa lei complementar definiu. Quanto que eles precisam gastar no mínimo. Aí, continuando, essa vinculação das receitas das três esferas de governo para os gastos em saúde e serviços de saúde foram importantes porque comprometeu a participação tripartite no financiamento da política pública de saúde, ou seja, fez com que agora as três partes, município, estado e União, participassem do financiamento das políticas públicas de saúde. Vamos lá, continuando. A análise das três situações hipotéticas apresentadas no gráfico 1 permite afirmar que, e aqui a gente tem umas três situações hipotéticas, digamos que sejam três municípios diferentes e três estados diferentes. E aí, aqui na letra A, a gente teria a primeira situação. Em azul, seria a porcentagem que esse estado está aplicando na saúde. E em vermelho, a porcentagem que esse município está aplicando na saúde de acordo com a sua receita normal. Então, aqui na letra A, o estado aplica em torno aí de 7% da sua receita e o município em torno aí de uns 17% mais ou menos. Então, a gente faz o mesmo raciocínio aqui para a letra B e para a letra C. E aí, a questão vem e me diz algumas alternativas com relação a essas situações. Na situação C, os entes federados aplicaram o exigido pela legislação, e aí ele continua, pergunta se na letra B, que na letra B não aplicou, nas três situações os estados aplicaram, na situação A e C os municípios não aplicaram o exigido, e aí a partir disso a gente tem que fazer o nosso raciocínio. A correta é a letra C, calma que vocês vão entender direitinho por que essa letra C é a correta. E aí o que fala essa lei 141 de 2012? Como eu falei, ela vai dizer o mínimo da verba do estado e município que ele precisa destinar para a saúde. Os municípios têm que destinar 15% da sua arrecadação de impostos, os estados têm que destinar 12% da sua arrecadação e a União precisa colocar de financiamento para a saúde o valor que ela colocou no ano anterior, mais o percentual correspondente à variação do PIB de acordo do que mudou de um ano para outro. Então, digamos que ela no ano anterior ela destinou, sei lá, R$10, claro que não é esse valor absurdo, ela destinou R$10 para a saúde e o PIB variou 5% de um ano para o outro, ela vai ter que destinar R$10 mais 5% desse dinheiro no ano seguinte, para sempre variar de acordo com o PIB. Então, beleza, aqui a gente estava falando só de estado e município, né? Então, a gente sabe que os municípios têm que destinar 15% e os estados 12%. E aí, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que olhar aqui no nosso gráfico e ver quais estão destinando pelo menos 12% ou 15%, dependendo se for município ou estado. Então, aqui na letra A, o estado está aplicando bem menos que 12%. Então, a letra A não pode ser. A letra B, o estado está destinando em torno de 12% e o município está destinando lá mais de 25%. A letra B está ok. E na letra C também,
o Estado está destinando mais do que 12% e o município mais do que 15%. Então, a letra B e a letra C estão ok. E aí, quando a gente vê aqui nas alternativas, a situação C está correta e a situação B, aqui falava que ele não aplicou o exigido e na realidade ele aplicou sim. Então, a gente ficava com a letra C, beleza? Mas só para finalizar, para vocês não acharem que de financiamento é só isso, em 2016 a gente teve a EC 95, que é aquela PEC do teto de gastos que o pessoal apelidou por esse nome. E aí, só trazendo aqui rapidamente o que é que mudou. A União agora, ela continua fazendo destinando o valor anterior, no ano anterior que ela colocou, mas agora o percentual vai ser correspondente à variação do IPCA e não do PIB como anteriormente era. Por que que mudaram para isso? Porque o IPCA varia menos que o PIB. Então, a variação acaba sendo menor e o valor que a União vai começar a destinar para a saúde não vai aumentar tanto quanto ela aumentava anteriormente. Então, foi uma forma de diminuir os gastos que a União tem com a saúde, certo? Então, foi isso aqui que a EC 95 mudou. Município e Estado continua a mesma coisa, 12%, 15%. Agora vamos para uma próxima questão, agora uma questão da Unicamp, que fala que a atenção primária em saúde representa o primeiro nível de atenção. É uma estratégia de organização dos sistemas de saúde e também um modelo de mudança na prática clínico-assistencial dos profissionais de saúde. Aí ele quer saber quais das alternativas a seguir têm atributos essenciais da APS. Lembrando que tem atributos essenciais e atributos derivados dentro da APS, tá? E aí a gente vem aqui, letra A, orientação familiar e comunitária e competência cultural, letra B, participação social e equidade, C, clínica ampliada e compartilhada e D, integralidade e coordenação. E aí vocês vão perceber que na realidade a letra A, ela traz alguns princípios que são derivados da APS e não essenciais. A letra B traz na realidade princípios do SUS e não da APS. A letra C traz a clínica ampliada e compartilhada, que é uma coisa da PNH, não é daqui da APS, e a gente ficava com a letra D, que de fato tem os atributos da APS que a gente quer. Aí, trazendo aqui para vocês relembrarem quais são atributos da APS, a gente tem os essenciais, que são a atenção ao primeiro contato, que é saber que a atenção primária vai ser o primeiro contato que o paciente tem com a rede de serviço. A longitudinalidade, que é a mesma coisa do princípio do SUS, conseguir acompanhar o paciente ao longo do tempo, tendo esse vínculo com ele. A integralidade, que estava aqui na questão, que é entender o paciente como um todo na APS. A coordenação, que é a APS sendo responsável pelo local que o paciente vai, então ela que coordena o cuidado do paciente na rede. E aí depois a gente tem os atributos derivados, que são os que estavam na letra A aqui da questão, orientação familiar e comunitária e competência cultural. Aí a gente ficava realmente com a letra D. Como eu falei, as outras ou eram atributos derivados e não essenciais, ou não eram nem atributos da APS, beleza? Não confundir com os princípios do SUS e não confundir também com os princípios da APS, que são outras coisas. Vamos lá para a próxima, então. Agora é uma questão da USP São Paulo de 2017, que fala que o Conselho de Saúde é órgão colegiado deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo. Sua composição, organização e competência são fixadas pela Lei 8.142/90. Qual das alternativas abaixo representa a atribuição desse conselho? Então, ele quer saber, a partir das alternativas, qual traz atribuições que são de fato do conselho. Então, vamos lá. Letra A. Formular princípios e diretrizes da política de saúde de sua esfera correspondente de governo. Na realidade, isso é um papel das conferências de saúde e não dos conselhos. Calma que já eu vou explicar melhor e vocês vão entender bem. Aí a letra B. Formular e propor estratégias, assim como controlar a execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Perfeito. Isso é um papel do Conselho de Saúde. Vamos continuar. Letra C. Executar ações que visem implantar a política de saúde na sua esfera de atuação. Ele não executa ações, ele discute as ações e propõe ações ou estratégias, mas ele de fato não executa elas. Letra D. Decidir a alocação dos recursos financeiros de acordo com as prioridades definidas em suas reuniões ordinárias. Não, ele não vai conseguir decidir a alocação de recursos financeiros. Isso é papel mesmo do gestor, do estado, do município, dependendo do nível em que a gente está olhando,
mas o conselho pode sim propor e ele pode sim definir quais são as prioridades, mas vai ficar no fim das contas a cargo do gestor mesmo. E aí vamos falar um pouquinho sobre os conselhos de saúde. Eles são o controle social do SUS, é a forma como a sociedade pode participar do Sistema Único de Saúde propondo estratégias, fiscalizando. Então, é por isso que a gente chama de controle social, porque é a participação da sociedade controlando o que os políticos, os gestores estão fazendo, os trabalhadores de saúde estão fazendo com o nosso sistema de saúde. Então, ele vai poder fazer propostas, vai poder fiscalizar e vai poder tomar decisões, mas ele não faz nada de pôr a mão na massa, ele não vai executar nada. Eles são deliberativos e permanentes, a própria questão falou isso para a gente no enunciado, e o que significa isso? O deliberativo significa que as coisas que são definidas na reunião, ou melhor, as coisas que são discutidas na reunião, podem ser decididas por eles. Eles conseguem tomar decisões naquela reunião. E eles são permanentes. Diferente da Conferência de Saúde, o Conselho de Saúde não deixa de existir. Ele fica o tempo inteiro em existência e as pessoas, os participantes, os membros do Conselho mudam a cada ano, mas de gestão para gestão, as coisas vão passando, as demandas vão passando de gestão para gestão. Então ele existe sempre, ele é permanente por causa disso. Por mais que mudem os membros do Conselho, o Conselho não deixa de existir. E a composição dele é paritária. O que significa isso? O paritário significa meio a meio. Mas com relação a quê? É com relação especificamente à porcentagem de pessoas do conselho que são usuários de saúde. Então, como é que é isso? Dentre todos os membros do conselho, 50% obrigatoriamente são usuários do SUS. Então, metade do conselho é usuário do SUS. A outra metade vai ser dividida 25% entre trabalhadores do SUS e os outros 25% gestores e prestadores de serviço do SUS. Então, a gente tem 50% dos membros sendo usuários do SUS, 25% sendo gestores ou prestadores de serviço e os outros 25% sendo trabalhadores do SUS. Por isso que a gente tem esse nome paritário, significa que é 50% usuários do SUS. E aí, falando um pouquinho da diferença de conselho para conferência, o conselho levanta problemas e propõe estratégias e as conferências formulam políticas públicas. As conferências, elas existem de 4 em 4 anos, é bem diferente mesmo. E elas não são permanentes, elas têm a conferência em um ano, daqui a 4 anos tem outra conferência, certo? Beleza, agora vamos para mais uma questão. Agora é uma questão da USP Ribeirão de 2016. O médico de família e comunidade segue uma paciente de 60 anos com diabetes A5. A paciente compareceu à unidade de saúde da família para seu acompanhamento e relata piora da visão, principalmente do olho direito. O médico de família fez sua consulta e orientou a paciente em relação à manutenção do tratamento da diabetes na unidade, no domicílio e no território, incluindo grupos de promoção da saúde, oficina de culinária, grupos de caminhada, entre outros. Além disso, comunicou que iria solicitar uma consulta com o oftalmo da rede do SUS, para juntos discutirem a melhor maneira de conduzir o caso. O médico de família preencheu a guia de referência para a especialidade de oftalmologia, informando detalhadamente a história clínica da paciente e tudo o que foi realizado no manejo da doença. Ao longo do segmento na unidade de saúde da família, por toda a equipe de saúde, aqui era um ponto. A conduta do médico de família de encaminhar a paciente ao oftalmo está relacionada a qual princípio doutrinário do SUS? Então vamos lá. Aqui a gente tinha as opções que eles davam: regulação em saúde, integralidade em saúde, coordenação em saúde e igualdade em saúde. E a gente não tinha muito para onde correr, porque na realidade ele está pedindo o princípio doutrinário. E o único daqui que era um princípio doutrinário do SUS era a integralidade. Então daí a gente nem tinha nem podia nem ter dúvida, porque era a única opção realmente. Mas vamos discutir também um pouco sobre isso, né? Não vamos ficar só nisso. Os princípios do SUS, os doutrinários, eles são 3: a universalidade, a equidade e a integralidade. A universalidade é que todas as pessoas, toda a população tem que ter acesso a serviços de saúde, o serviço de saúde é universal por causa disso. A equidade, que é dar uma maior atenção a pessoas que precisam mais, então a gente prioriza ações para um certo grupo de pessoas se ele tiver maiores necessidades, isso é equidade, que é bem diferente de igualdade. E a integralidade, que significa contemplar as necessidades do indivíduo em todos os níveis da atenção e também
considerar o indivíduo como todo. São esses dois lados do conceito de integralidade. Contemplar necessidades do indivíduo em todos os níveis de atenção diz muito respeito a isso que o médico de família fez. Ele percebeu que ela tinha uma necessidade de ser encaminhada para um oftalmologista e ele observou isso e encaminhou ela para o oftalmo, ao mesmo tempo em que dentro lá da unidade de saúde da família, ele fez outras estratégias envolvendo várias coisas da vida da paciente, né, envolvendo a comunidade, envolvendo a unidade, e de forma que ele considerou o indivíduo como um todo, ele considerou a paciente como um todo. Então aqui era bem a carinha da integralidade mesmo, essa história que eles trouxeram. Quando a gente vê as outras, regulação em saúde não é um princípio do SUS, coordenação em saúde é um princípio, mas é um princípio organizativo do SUS, não doutrinário, e igualdade em saúde não é um princípio do SUS. A igualdade em saúde ela foi citada no início, quando começaram a sair as leis e tudo mais do SUS, mas hoje ela não é considerada um princípio do SUS, beleza? E por fim, quando a gente está tendo as questões dessas de princípios do SUS, lembrem sempre de priorizar o que a questão está trazendo. Tem que priorizar qual é o princípio que está sendo mais falado naquele enunciado. Se a gente extrapolar, a gente acaba que vai conseguir chegar em outros princípios. Por exemplo, a gente podia falar que, mas ele estava me encaminhando ela para o oftalmologista, sendo que podia ter encaminhado o outro. Então, ele tá ali fazendo uma equidade, ele está vendo que ela precisa mais, então encaminhou ela para o oftalmologista. Aí, eu vou marcar a equidade? Não, porque, de fato, a integralidade tem muito mais a ver com isso, a questão de priorizar o que o enunciado está trazendo e a partir de qual princípio ele está se referindo ali. Então, lembre muito disso, questão de princípio do SUS, priorizar. Mesma coisa vale para questões de princípios da APS e coisas desse sentido, beleza? A gente tem que priorizar mesmo, senão a gente vai ficar louco se a gente começar a viajar e extrapolar, certo? E aí, vamos entrando aqui para a nossa última questão sobre o Sistema Único de Saúde de hoje, uma questão da Unifesp de 2021. No âmbito do SUS, a Rede Cegonha, estabelecida pela Portaria 1459 do Ministério da Saúde em 2011, então ele vai trazer várias alternativas falando sobre a Rede Cegonha e quer saber qual está correta acerca da Rede Cegonha. Percebam que eu marquei aqui o Rede Cegonha, não foi acaso. Eu quero que vocês leiam junto comigo as alternativas e tentem achar uma que fale mais, que indique mais que é uma rede. Rede Cegonha é uma rede de cuidados. Então vamos dar as alternativas pensando nisso. Letra A. O conjunto de maternidades próprias do SUS que visam a redução do número de cesáreas no Brasil, só maternidades próprias, será que seria uma rede? Não teria que envolver mais coisas? Então acho que essa daqui talvez não seja correta. Letra B. A atuação da atenção básica para promover a saúde materno-infantil e evitar a mortalidade desse grupo? Bom, saúde materno-infantil é necessário bem mais do que só atenção básica para a gente compor esse acesso e diminuir a mortalidade infantil, né? A gente tem que envolver as maternidades, os hospitais, tem que envolver toda a rede de serviço. Então, acho que a SAB também não está muito com a carinha da Rede Cegonha, não. Letra C. É composta por comitês de mortalidade materno-infantil e linha de cuidado de criança no primeiro ano de vida? Também, assim, comitê de mortalidade parece importante, linha de cuidado já é uma coisa legal, que tem uma coisa assim mais a longo prazo e tudo, mas só no primeiro ano de vida já fica um pouco estranho, então também não sei se a letra C seria a melhor. E a letra D, que de fato era a resposta da questão, ela é composta por pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança e transporte sanitário e regulação, desculpa. É isso mesmo, mas bora entender um pouquinho sobre a Rede Cegonha. Então, a Rede Cegonha foi uma estratégia criada pelo Ministério da Saúde em 2011 para implementar essa rede de cuidados materno-infantil. A gente precisava muito dessa Rede Cegonha porque o Brasil é um dos países que tem um pior indicador de mortalidade materna. A gente já teve indicadores de mortalidade infantil muito ruins, mas ao longo das últimas décadas a gente tem visto uma melhora muito importante desse indicador. E o mesmo não acontece com o indicador da mortalidade materna. E, por outro lado, também, apesar do nosso indicador de mortalidade infantil ter melhorado muito, ainda tem muito a melhorar.
Isso aconteceu muito porque a gente teve melhoras de saneamento básico, melhoras nos indicadores socioeconômicos, isso fez com que diminuísse a mortalidade infantil. Mas a gente continua tendo uma assistência materna ruim no pré-natal, parto e nascimento, a gente continua tendo uma baixa adesão ao pré-natal das mulheres durante a gestação, e a gente tem um número muito grande de cesarianas no Brasil, muito grande mesmo. Tenho certeza que é o país que tem mais cesarianas desnecessárias no Brasil. Então, para vocês entenderem bem sobre a rede cegonha, ela vai agir justamente nisso, no cuidado materno-infantil, visando diminuir a mortalidade materno-infantil. Então, ela tem alguns aspectos para a mulher e para a criança. Eu vou citar algumas coisas e depois eu vou falar o que está de fato escrito na rede cegonha, na portaria, para vocês terem os termos corretos que eles usam, né? Então, com relação à mulher, a rede cegonha vai ter estratégias para o planejamento reprodutivo, para atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e para as crianças a gente vai ter o nascimento seguro, o crescimento e desenvolvimento saudável. Então, é mais ou menos em todo esse âmbito que a gente vai agir dentro da rede cegonha. Mas, de acordo com o artigo 6º da portaria, são 4 componentes dentro da rede cegonha, que é justamente o que foi trazido aqui na questão, na letra D. Então, o primeiro é o pré-natal, depois o parto e o nascimento, depois o puerpério e a atenção integral à saúde da criança, e por último o sistema logístico, que seria o transporte sanitário e regulação. Esse último parece um pouco deslocado dos outros, mas não é. É muito importante a gente ter um bom sistema logístico de transporte e regulação, principalmente para a mulher no momento do parto, né? A gente observa muito uma peregrinação que as mulheres fazem durante o trabalho de parto. Elas, quando entram em trabalho de parto, acabam que não têm uma maternidade de referência, ou às vezes até tem, mas chegam lá e a maternidade está cheia, acabam sendo obrigadas a fazer essa peregrinação pela cidade em busca de uma vaga num hospital, numa maternidade, para poder ter o seu filho, né? Então, esse sistema é super importante mesmo. A rede cegonha melhorou a situação do Brasil? Melhorou porque está tudo regulamentado, mas a gente ainda tem muito a melhorar. Apesar da gente ter isso tudo regulamentado bonitinho, tem uma portaria específica para isso, a gente continua tendo altos números de cesariana, continua ainda tendo problema para as mulheres com relação ao acesso à maternidade durante o trabalho de parto. Então, realmente a gente ainda tem muito a melhorar, mas já é pelo menos meio caminho andado. Galera, acabamos nossa aula de hoje. Se vocês querem mais, no nosso intensivo São Paulo da Medway, a gente tem aulas específicas sobre como esse foco é cobrado na USP São Paulo, na Unicamp, na Unifesp, em várias outras universidades, em várias outras instituições. E a gente dá também um guia estatístico completo de cada instituição de São Paulo. Ele dá ainda um curso diferencial de cirurgia e um curso de imagens radiológicas para vocês entrarem nas provas com esse diferencial com relação aos concorrentes de vocês. E vão lá, porque a gente ainda tem vagas abertas para o nosso curso do intensivo, beleza? É isso, galera. Pra cima, até mais!